Quando o narcisista sente o olhar se desviar, o mundo dele começa a ruir em silêncio. A presença que antes se alimentava de aplausos, agora se vê diante do espelho da ausência, e o reflexo é insuportável. Jung dizia que a sombra não suporta a luz, e nesse instante, a máscara do narcisista treme, rachando nas bordas do falso self que construiu para esconder o vazio. Tudo aquilo que parecia controle começa a se tornar desespero, pois a indiferença é o veneno que mais dói em quem sempre precisou ser centro. O narcisista não teme a rejeição comum. Ele teme o silêncio, o esquecimento, o espelho que não o reconhece mais. Quando alguém que ele acreditava dominar decide se afastar, é como se um espelho se quebrasse por dentro dele, mostrando fragmentos de uma identidade que nunca existiu. Jung via esse processo como o despertar do inconsciente coletivo, o arquétipo do poder despido de sentido, exposto à sua própria miséria simbólica. Nesse ponto, o narcisista começa a sentir o que tanto negava, a própria insignificância. É nesse vazio que o ego tenta desesperadamente se recompor. Ele busca novas fontes de validação, repete padrões, tenta ressuscitar laços mortos, mas nada preenche o buraco que se abre. O descarte se transforma em um espelho simbólico, onde o narcisista se vê pequeno, infantil, carente. Carl Jung chamaria isso de noite escura da alma, um mergulho inevitável nas sombras internas, onde tudo o que foi reprimido grita. O que destrói o narcisista não é o ato físico de ser deixado, mas o significado inconsciente do abandono. Ele se vê sem papel, sem palco, sem público, e essa perda de narrativa é insuportável. A mente começa a fabricar justificativas, mentiras, novas realidades, mas a verdade é simples. O narcisista não suporta não ser especial. Ele é um ator sem roteiro. Por isso, quem rompe esse ciclo sem ódio, apenas com silêncio e clareza, faz o narcisista enfrentar o que mais teme, o próprio vazio. É nesse ponto que se dá a verdadeira destruição. Quando ele percebe que não há retorno, que o espelho não o reflete mais. Se você sente que esse tema fala com a sua alma, inscreva-se no canal agora, porque aqui a gente mergulha fundo na psicologia simbólica e cada reflexão é um passo de volta para si. Todo narcisista acredita que controla o outro pela culpa, pelo medo e pela necessidade de ser compreendido. Mas quando o outro se torna consciente de sua própria luz interior, esse controle se desfaz como fumaça. Jung dizia que o poder não é sobre dominar, mas sobre integrar. O narcisista, por não integrar sua sombra, vive refém do personagem que criou. E o descarte o obriga a encarar a realidade sem o filtro do poder, sem o brilho da manipulação. A mente dele entra em colapso simbólico. É como se o sol que iluminava sua máscara tivesse sido apagado. Nesse escuro, o ego entra em pânico e a tentativa de retomar o domínio se intensifica. Ligações, mensagens, dramatizações, lágrimas calculadas, tudo se torna um teatro de resgate. Ele não busca amor, busca reabastecimento emocional, pois sem a energia do outro, ele definha. Mas é aí que o jogo muda. Quando a pessoa descarta o narcisista sem explicações longas, sem justificativas emocionais, ela quebra o padrão arquetípico de vítima e salvador. Ela se torna símbolo de individuação. O processo junguiano de se tornar inteiro, de reconhecer luz e sombra dentro de si. E isso é algo que o narcisista não suporta testemunhar, porque revela a própria estagnação. O controle, antes absoluto, se desfaz no tempo. Ele tenta provocar reações, criar triangulações, despertar ciúme, mas tudo perde força quando o outro não reage mais. Jung diria que o ego, privado de projeções, perde a referência e se desintegra.
E nessa desintegração, o narcisista sente o peso de tudo que tentou negar. Medo, rejeição, impotência. O eclipse do controle não é o fim para quem desperta, é o começo da liberdade. Quando o outro para de girar ao redor do narcisista, o universo simbólico dele colapsa e nasce um novo sol no interior de quem aprendeu a dizer basta. Nenhum castigo é mais devastador para o narcisista do que o esquecimento. Ser ignorado é ser apagado da história que ele mesmo escreveu, e isso destrói o mito interno do poder absoluto. Carl Jung via o ego inflado como uma tentativa desesperada de fugir do inconsciente, mas o esquecimento é o portal de entrada para esse confronto. Quando o outro se cala, o narcisista começa a ouvir a própria alma, e o som é ensurdecedor. O silêncio não é vazio, é espelho. Ele reflete a ausência de substância que existia por trás das máscaras. Cada ausência de mensagem, cada ausência de resposta é como um eco que devolve a verdade. Não havia reciprocidade, apenas consumo. Jung chamaria isso de retorno da sombra, o momento em que o inconsciente cobra sua fatura emocional. Enquanto o narcisista tenta desesperadamente reescrever o passado, o outro segue, leve, reconstruindo-se. É aqui que ocorre o contraste simbólico entre luz e sombra, entre consciência e ilusão. O narcisista vê o outro florescer sem ele, e isso é uma ferida narcísica que o ego não consegue curar. Ele sente inveja, raiva e, ao mesmo tempo, um medo profundo de não ter mais significado algum. A indiferença se torna destrutiva porque quebra o feitiço da importância. O narcisista percebe que não era insubstituível, que seu domínio era apenas psicológico. Jung diria que a alma busca o equilíbrio, e quando a energia se retira do falso centro, o sistema inteiro colapsa. Esse colapso é o que o destrói por dentro, não por vingança, mas por lei natural. E assim, o descarte se revela não como ato cruel, mas como rito de passagem. O narcisista é obrigado a encarar o espelho do esquecimento, e o outro, liberto, descobre o poder de existir sem precisar ser alimento emocional de ninguém. Comenta aqui de qual lugar do Brasil você está assistindo e se já viveu algo parecido. Sua história pode inspirar alguém que ainda está preso nesse ciclo. Quando o narcisista é descartado, o mito da própria superioridade começa a ruir como vidro estilhaçado. Aquela sensação de ser especial, único e inatingível se transforma em dúvida corrosiva. Jung dizia que todo ego inflado precisa, em algum momento, colidir com a realidade para reencontrar o equilíbrio. E é isso que o descarte provoca. O confronto entre o personagem idealizado e o ser real, despido de aplausos e controle. A ferida narcísica é profunda porque atinge o centro simbólico da persona. O narcisista se vê reduzido, questionado, sem o brilho que projetava. Ele busca desesperadamente recuperar o papel perdido. Tenta convencer a si mesmo de que foi ele quem escolheu o fim, mas a verdade o persegue como sombra. A ilusão da superioridade desaba porque, sem o outro para espelhar sua imagem grandiosa, ele não sabe quem é. É nesse ponto que muitos tentam reverter o descarte, criando novas armadilhas emocionais, reaparecendo com discursos de mudança e arrependimento. Mas tudo isso é teatro de sobrevivência do ego ferido. Jung chamava de compensação psíquica, o mecanismo interno que tenta equilibrar o desequilíbrio da imagem. O problema é que, quanto mais tenta parecer forte, mais frágil o narcisista se revela. A dor de ver o próprio reflexo despedaçado é insuportável e o inconsciente começa a cobrar o preço das mentiras que ele mesmo criou. A energia psíquica, antes voltada à manipulação, agora se volta contra ele, em forma de ansiedade, raiva e sensação de vazio. O colapso simbólico é inevitável.
O herói de si mesmo descobre que era apenas um papel. O espelho quebrado da superioridade mostra aquilo que sempre esteve oculto, a vulnerabilidade negada, o medo da insignificância e a carência de amor genuíno. E é nesse silêncio de espelhos partidos que o narcisista começa, mesmo sem perceber, o seu próprio processo de ruína. Carl Jung dizia que tudo aquilo que rejeitamos em nós volta com força redobrada. O descarte faz a sombra do narcisista retornar como um espelho sombrio, mostrando os aspectos que ele tentou esconder a vida toda. O que antes era arrogância, agora se transforma em vergonha. O que era controle vira desespero. É o encontro com a parte mais temida do inconsciente, a sensação de não ser nada. Sem o olhar do outro, o narcisista perde a referência da própria existência. Ele começa a buscar substituições rápidas, novos vínculos superficiais, mas nenhuma conexão o satisfaz. É como tentar preencher um abismo com fumaça. Jung chamava esse vazio de fome da alma, o sintoma de uma psique fragmentada que precisa integrar suas partes. Mas o narcisista resiste, porque admitir dor seria admitir humanidade, algo que ele teme profundamente. A sombra o persegue nos sonhos, nas memórias, nas falas que ele mesmo tenta evitar. A mente se torna um labirinto de justificativas e projeções, mas a verdade sempre encontra uma forma de emergir. O inconsciente não aceita enganos por muito tempo, e quando a máscara cai de vez, o narcisista sente o peso de tudo o que negou, o medo, o remorso e a solidão. Nesse processo, muitos buscam reaproximação com o antigo vínculo, não por amor, mas por necessidade de escapar do próprio reflexo. Jung explicava que o ego busca restaurar o equilíbrio pela repetição, mesmo que isso gere dor. O narcisista, então, volta ao passado tentando reencenar o mesmo papel, mas o cenário já mudou. O outro agora está desperto. O retorno da sombra não é punição, é consequência. É o chamado da alma pedindo integração. Mas quem vive de aparências dificilmente aceita esse convite. Por isso, o descarte é tão devastador. Ele obriga o narcisista a encarar o que sempre negou, a própria humanidade. Dentro da psique narcisista existe um trono simbólico, o lugar onde ele acredita reinar sobre todos. Esse Deus interno, como Jung definiria, é o arquétipo inflado do ego que acredita ter poder absoluto sobre o outro. Quando ocorre o descarte, esse trono é derrubado e o rei se vê nu, sem adoradores. É um colapso mítico, onde o ego soberano é expulso do próprio templo. A queda não acontece de forma visível, mas silenciosa dentro da mente. O narcisista começa a experimentar sentimentos que antes desprezava: inveja, abandono, tristeza, rejeição. Ele tenta racionalizar, se convencer de que não liga, mas o inconsciente o trai. Jung dizia que o inconsciente é o verdadeiro mestre. Ele conduz o ego à dor para que haja transformação. No caso do narcisista, porém, essa dor se transforma em revolta. Muitos tentam reconstruir o altar do poder através de novas vítimas emocionais, mas a sombra os acompanha. A cada nova tentativa de dominação, a ferida se aprofunda. O que antes era vaidade se torna desespero por controle. O arquétipo do Deus cai e o humano escondido atrás dele surge ferido, confuso e faminto de validação. O colapso psíquico é inevitável porque o ego não foi feito para ser adorado, foi feito para servir à alma. Quando o ego toma o lugar do espírito, tudo se corrompe. O descarte revela essa corrupção simbólica e o narcisista é lançado de volta à terra, obrigado a caminhar entre os mortais que sempre desprezou. Essa queda, embora dolorosa, é o início do aprendizado para quem observa de fora. Ela mostra que ninguém é realmente intocável e que a consciência, cedo ou tarde, chama todos de volta para o equilíbrio.
O narcisista é destruído não pelo outro, mas pela própria ilusão de grandeza que criou. Depois do descarte, o silêncio se torna o maior inimigo do narcisista. Ele, que sempre usou as palavras como armas e o drama como palco, agora se depara com o vazio absoluto. Nenhuma reação, nenhuma resposta, nenhum olhar de retorno, apenas o eco de si mesmo. Jung dizia que o silêncio é o terreno onde o inconsciente fala mais alto, e é por isso que o narcisista o teme tanto. Ele revela tudo o que o ego tenta esconder. No início, o narcisista interpreta o silêncio como provocação, tentando responder com jogadas, indiretas, lembranças. Mas o verdadeiro poder está na ausência. O outro, ao não reagir, deixa que a própria mente do narcisista se volte contra ele. A psique começa a criar fantasmas, cenários, paranoias. É o inconsciente operando como espelho invertido, devolvendo tudo o que foi projetado no outro. Jung descrevia o inconsciente como um sistema autorregulador, e aqui isso se manifesta em forma de retorno energético. Toda manipulação, toda crueldade emocional, toda mentira volta como desconforto interno. O narcisista não entende, mas sente. E quanto mais busca o controle, mais perde o equilíbrio. O silêncio é o juiz invisível da psique. Enquanto isso, quem o descartou encontra um tipo de paz diferente. Não a ausência de dor, mas a presença de lucidez. Esse é o ponto onde a consciência começa a florescer. O silêncio que destrói o narcisista é o mesmo que cura o outro. O mesmo espelho que queima de um lado, ilumina do outro. No fundo, o silêncio é o verdadeiro descarte. Ele é o grito mudo que o ego não consegue suportar. A resposta que não pode ser controlada, o fim da narrativa que alimentava o personagem. É o vazio que liberta e ao mesmo tempo condena. Um dos momentos mais simbólicos após o descarte é quando o narcisista vê o outro renascer. Jung dizia que nada incomoda mais o ego do que testemunhar a individuação alheia, o florescimento da consciência. Para o narcisista, esse renascimento é insuportável, pois mostra que o controle não apenas acabou, mas se transformou em força para o outro. Ele não entende como alguém pode se tornar mais forte após o abandono. A inveja surge como fogo interno. Ele começa a observar, comparar, questionar, inventar versões, tenta desmerecer o crescimento do outro, espalhar narrativas para manter o poder simbólico que perdeu. Mas, na verdade, é a própria alma dele que sangra, porque o que ele vê no outro é o reflexo da liberdade que nunca alcançou. Jung chamaria isso de projeção da sombra não integrada. O ato de odiar no outro o que se deseja secretamente ser. Enquanto o narcisista se debate com a inveja, o outro aprende o valor da reconstrução. Ele descobre que o verdadeiro poder está em não precisar provar nada, apenas seguir em frente. Essa serenidade incomoda profundamente o narcisista, porque o desmascara. Mostra que o amor verdadeiro não depende de dominação, mas de consciência. O ciclo simbólico se inverte. O que antes era vítima se torna mestre da própria energia. O narcisista, sem perceber, é forçado a testemunhar um processo que ele nunca conseguirá compreender: a autotransformação. Jung via nisso o momento da virada arquetípica, quando o indivíduo deixa de viver o papel do oprimido e assume a posição de criador da própria narrativa. E é aí que o narcisista se destrói mais um pouco, porque ver o outro livre é como ver o espelho que ele quebrou sendo reconstruído, só que desta vez refletindo verdade. E essa verdade é o que o persegue, noite e dia. Após o impacto do descarte, o narcisista entra em uma fase de busca compulsiva por novas fontes de energia emocional. É o que Jung chamaria de substituição simbólica, um mecanismo onde o ego tenta tapar o buraco deixado pela perda. Ele procura novas pessoas,
novas histórias, novas máscaras, mas nenhuma delas o alimenta por completo. O vazio se torna uma fome constante. Essa busca é intensa e desesperada. Ele alterna entre charme e raiva, entre sedução e culpa, tentando reproduzir o mesmo controle que perdeu. Mas a energia psíquica não se repete, porque a conexão verdadeira foi quebrada. O inconsciente sabe, e cada tentativa falha aumenta a sensação de vazio, transformando o prazer em tédio e o poder em cansaço. O narcisista passa, então, a viver de fragmentos, pequenos picos de validação que duram pouco e exigem cada vez mais esforço. Jung diria que essa é a inflamação do ego, o estágio em que a personalidade se consome tentando sustentar uma imagem que já não tem base. O sofrimento é inevitável, mas ele o disfarça com excessos: atenção, status, relacionamentos, aparências. O vazio, porém, não se cala. Ele cresce. Ele sussurra nas madrugadas, nas pausas entre as conquistas, nas horas em que o telefone não toca. É o inconsciente pedindo integração, clamando por verdade. Mas o narcisista, preso à própria máscara, não escuta. Ele acredita que sentir é fraqueza, quando na verdade seria a única chance de se curar. Assim, o ciclo continua, até que o próprio cansaço se torna mestre. E como dizia Jung, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O vazio é o início desse despertar, ainda que ele o veja apenas como maldição. Quando o tempo passa e o silêncio continua, o narcisista entra em um ciclo de fantasia. Ele cria mentalmente a cena do retorno triunfal. Acredita que o outro ainda o espera, que basta um gesto para que tudo volte a girar ao seu redor. Jung chamava isso de fixação arquetípica do ego, quando a psique fica presa a uma imagem idealizada e se recusa a ver a realidade. O narcisista vive dentro de uma história que só existe na mente dele. Essa fantasia o impede de sentir a dor real da perda. Em vez de processar o fim, ele o nega, transformando o passado em roteiro de vaidade. É o mito do herói ferido que precisa ser reconhecido para se curar. Mas o problema é que o outro não faz mais parte desse enredo. O orgulho impede o narcisista de admitir que foi descartado. Ele prefere acreditar que tudo está sob controle, mesmo quando a realidade grita o contrário. Com o tempo, a fantasia se transforma em obsessão. O narcisista vigia, compara, interpreta sinais, busca formas de se fazer lembrar. Ele acredita que ainda tem poder sobre o outro, mas o que o move agora não é o amor, é o desespero de restaurar a imagem de si mesmo. Jung via nesse comportamento o sintoma da alma desconectada do self, tentando se reconstruir a partir da ilusão. A ironia é que quanto mais tenta voltar, mais o narcisista se perde. O outro, fortalecido, já não vibra na mesma frequência. O que antes era laço se tornou aprendizado, e o espelho onde ele se via importante agora reflete apenas o vazio. A fantasia do retorno é a tentativa do ego de se proteger da verdade que o destrói, o fim do domínio emocional. E quando finalmente percebe que o retorno não virá, o narcisista sente o golpe que Jung chamaria de morte simbólica do ego. É o momento em que o mito pessoal se desfaz, e o que sobra é o humano que ele sempre negou ser. Vulnerável, imperfeito e só. A solidão do narcisista é diferente de qualquer outra. Não é apenas ausência de companhia, é ausência de reflexo. Sem alguém que o admire, ele perde o sentido existencial. Jung dizia que a solidão não vem de estar só, mas de não poder expressar o que é essencial em si. E o narcisista, por viver de aparência, nunca pôde expressar o essencial. Por isso, o vazio agora o devora por dentro. Nesse estágio, o narcisista tenta preencher o tempo com estímulos,
redes sociais, novos relacionamentos, conquistas materiais, mas tudo se torna cinza. O prazer é breve, o tédio é constante. A sombra se aproxima, trazendo memórias e culpas que ele não consegue eliminar. O inconsciente cobra o preço da desconexão. A alma grita por autenticidade. É nesse ponto que alguns começam, mesmo sem saber, um processo de colapso interior. Jung o chamaria de crise de individuação forçada. O momento em que a vida empurra o indivíduo para a consciência. O narcisista, porém, luta contra isso, porque reconhecer a própria sombra é admitir que sempre foi uma farsa. Ele prefere continuar fingindo, mesmo que isso custe a própria paz. A solidão se torna espelho e punição ao mesmo tempo. Ela mostra que o controle sempre foi uma ilusão e que o poder sem empatia não tem estrutura para se sustentar. O ego inflado começa a encolher, não por escolha, mas por exaustão. A máscara pesa demais e o corpo, a mente e o espírito começam a ceder. Mas há algo sagrado nesse colapso. É o chamado para o despertar. O mesmo silêncio que destrói o narcisista é o que pode, se ele permitir, conduzi-lo à consciência. Só que para isso, ele precisaria aceitar a verdade. E esse é o passo que quase nunca dá. Incapaz de lidar com a própria dor, o narcisista transforma o sofrimento em culpa projetada. Ele precisa culpar alguém para não enfrentar a responsabilidade por sua própria ruína. Jung explicava que a projeção é o mecanismo pelo qual o ego tenta transferir sua sombra ao mundo exterior. Assim, o narcisista cria narrativas. O outro me traiu, fui incompreendido, fui vítima. Tudo para evitar o confronto com o próprio vazio. Essa projeção é perigosa porque o mantém preso na ilusão. Ele busca aliados, manipula histórias, tenta reconstruir o mito de si mesmo, mas cada vez que fala, a verdade o denuncia. O olhar perde brilho, a voz carrega tensão e a máscara já não encaixa como antes. A culpa projetada se torna prisão, porque exige energia constante para ser sustentada. Enquanto isso, o outro segue em silêncio, curando-se, crescendo, integrando suas sombras. O contraste entre evolução e estagnação é o que mais dói no narcisista. Jung dizia que a dor da alma vem da resistência à transformação, e é exatamente isso que ele vive. Quanto mais foge da verdade, mais a vida o empurra para ela. A projeção também tem um efeito simbólico. O mundo começa a espelhar de volta aquilo que ele nega. As pessoas se afastam, os relacionamentos fracassam, as máscaras caem. É a psique tentando equilibrar o campo. O universo psíquico, como dizia Jung, é moral. Ele busca sempre o retorno à verdade. No fim, o narcisista se vê sozinho com sua própria narrativa, repetindo as mesmas frases, tentando convencer os outros do que nem ele acredita mais. E é nesse momento, entre o orgulho e o desespero, que a queda final começa a se formar. Quando o silêncio já consumiu todas as defesas e a solidão se torna insuportável, o narcisista finalmente toca o fundo simbólico da própria alma. Jung dizia que ninguém desperta sem antes enfrentar a sombra. E esse é o momento em que a máscara racha de dentro para fora. Sem aplausos, sem plateia, ele se vê diante do espelho da verdade. A imagem que retorna não é mais grandiosa, nem especial, é apenas humana. E, paradoxalmente, é aí que poderia começar a cura. O descarte, que ele sempre interpretou como humilhação, revela-se como lição espiritual. O que foi perda se transforma em espelho da própria falta. A dor, que antes parecia castigo, é agora o único portal para o autoconhecimento. Jung explicaria isso como o movimento de individuação, o caminho de volta à totalidade, onde o ego deixa de ser rei e passa a servir ao self, o centro verdadeiro da psique. Mas nem todos aceitam essa travessia.
Alguns narcisistas permanecem presos no ciclo, tentando reconstruir a velha imagem, e acabam revivendo o mesmo roteiro com rostos diferentes. Outros, raros, começam a sentir o chamado interno para mudar. Essa mudança, porém, exige humildade, algo que o ego teme como morte. Ainda assim, o inconsciente é paciente. Ele repete as lições até que a alma desperte. Cada perda se torna símbolo de algo maior, cada silêncio um convite à reflexão. Enquanto isso, aquele que o descartou segue em outro caminho, o da consciência. Ele já não precisa provar nada, nem salvar ninguém. Descobriu que amar a si mesmo não é egoísmo, é sanidade. E esse amor próprio é o que realmente destrói o narcisista, porque mostra que o poder nunca esteve em dominar, mas em libertar-se. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Esse despertar é o verdadeiro final dessa história. Assim, o ciclo se encerra onde começou, no espelho. Só que agora o reflexo mudou. O narcisista encara o vazio e, por um instante, vislumbra o que sempre buscou: a própria alma. Talvez ainda fuja, talvez volte a mentir para si, mas algo foi plantado. E essa semente um dia crescerá, porque até a sombra, quando iluminada pela consciência, se transforma em sabedoria. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, se inscreve no canal. Aqui, a psicologia simbólica se transforma em espelho de alma, e cada vídeo é um passo em direção à consciência.